Tudo bem, pessoal? Eu gostaria de trabalhar com vocês aqui, de conversar com vocês sobre algumas coisas que estão me incomodando muito, mas eu imagino que esteja incomodando a muita gente também, né? De forma bem abrangente, eu estou isolado desde março do ano passado, quando eu mesmo tive Covid. Durante 20 dias eu fiquei dentro de casa, dentro do quarto, isolado, para poder não trazer risco para minha família, minha esposa, minha filha, meu filho, e para quem está ao meu redor, meus vizinhos, né? E nem para a comunidade no geral. E aí, esse um ano eu saí pouquíssimas vezes mesmo. Tem semana que sequer eu olho para a rua, eu olho aqui na minha rua, né? Eu saio da porta de casa. Tem semanas que eu passo trabalhando no meu quarto, para a sala, para a cozinha e vice-versa, e não consigo fazer nada mais além disso, tudo com o intuito de tentar trazer para as pessoas aí um pouco mais de segurança a partir de mim, a partir das minhas atitudes. Mas mesmo assim eu não consigo deixar de fazer, mesmo fazendo minha parte, mesmo fazendo tudo que eu posso fazer, eu não consigo deixar de chorar, de sentir dor pelas mortes que estão acontecendo no país. A escalada no número de mortes é muito grande, né? Digo sempre aí para meus amigos aqui em casa, eu e minha esposa conversando em dezembro, depois de uma internação, e a quantidade de pessoas internadas com Covid lá na UTI onde eu fiquei, eu não pelo Covid, porque eu tive um infarto no final de novembro, né? E aí eu fiquei até no início de dezembro internado. E as UTIs estavam lotadas de pessoas com Covid. Eu imagino que pelo menos 3/4 das UTIs daquele hospital estivessem com pessoas com Covid. E aí eu comecei a ficar muito mais preocupado a partir daí, porque eu vi aquele movimento, eu vi aquela situação, eu percebia com as conversas das enfermeiras, do corpo médico, e aí, gente, eu falava com minha esposa em meados de dezembro que minha preocupação é que a gente chegasse aqui entre março e abril em mais de 3 mil mortes por dia. Nós chegamos nisso. Nós chegamos numa situação que está insustentável. E qual que é o meu maior mal-estar com isso tudo? Não é uma tragédia simplesmente natural, é uma tragédia prenunciada, é uma tragédia que já vinha sendo mostrada, né, nos números, nas estatísticas, na forma que os cientistas vinham nos preparando, que os médicos estavam nos dizendo, o esgotamento dos médicos, dos enfermeiros, dos profissionais da saúde no geral, também vai colaborar para que mais colapso se instale dentro do sistema de saúde, porque não tem mais gente para poder atender, não tem mais como criar postos de trabalho se não tem gente para ocupá-los agora, né? E para as UTIs, para as áreas intensivistas, são necessárias pessoas, são necessários profissionais que trabalhem de um outro ponto de vista, com muito mais formação, mais qualificação e assim por diante, e talvez a gente não tenha gente para isso nesse momento. Mas para além disso, o que eu queria chamar nesse vídeo aqui a atenção é justamente para o fato, gente, de nós estarmos no meio daquilo que nós conversamos. Tem um videozinho aqui no YouTube, no meu canal, dá uma olhadinha lá, chamado Necropolítica. Nós estamos no meio dessa ideia central que a necropolítica traz, que o biopoder, que era falado lá por Foucault, vem trazendo. É um domínio da política sobre a vida das pessoas. Então, e eu não estou dizendo que a política não tenha que existir, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A política, ela vai existir, ela sempre vai existir porque faz parte da sociedade, faz parte de uma comunidade, faz parte de nós como seres humanos. Mas nós não podemos aceitar esse biopoder que é o domínio dessa política nefasta sobre a vida da gente. Ou seja, o poder de vida e morte sobre a sociedade. Quem decide, quem vive, quem morre, são esses políticos que nós estamos falando, é essa política que a gente está falando. A necropolítica, que é a política da morte, ela está instalada e mostrada claramente dentro desse contexto que nós estamos vivendo, que é da pandemia. Então, os governos pelo país e os governos pelo mundo, e aí não é só o governo federal, também e principalmente o governo federal, que é responsável sim por isso. Ele que devia ter sido
a liderança máxima de tudo isso, é de lá que os recursos para educação, para saúde, para o transporte vêm, e aí que não é dele, e aí como já ouvimos aí, é meu dinheiro, você não vai comprar vacina com meu dinheiro, não é dele, não é do governo que está hoje instalado, não é da presidência que está instalada hoje, mas é de todos nós esse dinheiro. E aí ele não pode se arvorar como se fosse dono de tudo. Ele não pode fazer esse tipo de pronunciamento idiota que ele faz às quintas-feiras correntemente. O que nós estamos tentando trazer nesse vídeo é justamente essa reflexão. Nós vamos aceitar sermos mortos porque não temos condições de pagar pela situação de saúde privada ou por uma condição de saúde privada, mas mesmo a saúde privada não está mais dando conta. Mesmo para nós que podemos ter, a partir da empresa, né, um plano de saúde, porque pagar um plano de saúde para mim ou para a maioria de nós brasileiros não dá, principalmente com a família, principalmente com a idade, não dá para pagar. Né? Brincando aí, por pessoa, a partir dos R$50, um planozinho simples, vai em torno de 350 a 500 reais. A gente não está falando de coisa que é simples de comprar, tá? De bancar. E aí, essa pandemia, esse momento, esse contexto que a gente está trazendo, demonstra essa decisão política da morte. Né? Essa decisão política de levar as pessoas que não podem pagar, que não podem consumir, para a morte. Então eu queria fazer um apelo a todos vocês. Pensem que política não é para isso. Pensem que nós não podemos deixar isso também acontecer. Pensem que a vida de quem está agora sendo abandonado ou deixado de lado, ou são descartáveis, como algumas pessoas dizem, elas podem ser as nossas, as próximas. Porque as nossas, eu digo da classe média baixa para a classe média alta. Porque existe sim uma possibilidade aí de chegar muito mais forte dentro da nossa vida. Porque não vai ter mais leito, não vai ter mais espaços, não vai ter mais saúde privada para poder abarcar, para poder receber mais as pessoas. Tudo bem? Então, a necropolítica instalada hoje no Brasil está na mão de uma pessoa que já vinha dizendo que uma guerra civil tinha que acontecer mesmo, que se morresse 30 mil era uma pena, mas deixa, era normal. Né? Essa pessoa conseguiu, com a sua falta de competência, com a sua falta de coerência, com a sua incapacidade, com a sua burrice, estupidez, e gente do lado que não presta, que não vale nada, que não consegue sequer trazer boas notícias, boas coisas, planejamento, capacitação, ou mostrar capacitação, na verdade, não consegue trazer para dentro do governo. Essa gente que só falava besteira, que só jogava para o gado, como o pessoal diz, mas só jogava para a plateia, está aí no poder. Ela não sabe conduzir nada, ela não sabe dizer para onde vai o nosso país, o que se pode fazer, e fica na mão de pessoas inescrupulosas, como vários empresários, e ontem nós vimos aí o Paulo Guedes com aquele outro empresário idiota, estúpido, pequeno, né? de estatura humana pequena, e o outro da Wizard também, que estão aproveitando a proximidade com Guedes para poder fazer politicagem, para poder fazer vagabundagem, para poder conseguir, por exemplo, que abra-se mão das leis, das normas que foram instaladas no meio de uma pandemia. Que é aí, por exemplo, se um empresário quiser trazer a vacina para dentro da sua empresa, se ele quiser comprar, ele tem que dividir isso com o SUS, que seria o ideal. Porque senão você cria ali uma classe de pessoas que devem ser vacinadas, e já tem, na verdade, né? Minas Gerais mostrou isso pra gente, com aquele grupo lá dentro da garagem sendo vacinada. Existe sim uma classe que já é melhor que as outras a partir do ponto de vista dessa gente. Quem tem dinheiro pode tudo. E aí nós estamos falando que é também um braço da necropolítica isso. Porque os empresários que estão conseguindo comprar a partir dos seus meios, não importa se ilícitos ou ilícitos, no momento é ilícito porque a lei diz que tem que se fazer de uma determinada forma, esses empresários podem tudo, acho que pode tudo, os ricos podem tudo. Não é à toa que em Manaus
pessoas que estavam morrendo sem oxigênio, tinha gente que estava passando na frente com idade muito jovem, né, com idade muito baixa, passando na frente das pessoas que necessitavam mais. Então, todas essas coisas estão acontecendo dentro desse contexto de necropolítica. Os descartáveis, para eles, somos nós, os que não têm capacidade de consumir com peso ou não tem dinheiro para consumir o que quer. Além disso, a política de morte que vem desse governo também pressupõe que todos os estados do mundo, em algum momento, em algum grau, ajudou o país, ajudou os pobres, os que podem menos, a sair dessa situação, dessa pandemia. Mas no Brasil, nós colocamos um auxílio emergencial de R$ 600, depois de muita briga dos partidos de oposição ao governo, e ele acabou levando essa ideia para o pessoal que ele joga para a plateia sempre como se fosse dele. Ele se recusou a fazê-lo, brigou para não fazer, o ministro da Saúde não se preocupou com intervenções em relação a isso, o ministro da Economia não fez nada para ajudar a estabelecer um teto maior, ou pelo menos os R$ 600, como era pedido, né? Tentaram derrubar de todas as formas possíveis, mas acabaram levando, junto às pessoas que eles convencem ainda, são os ignorantes, acabaram levando como se eles tivessem estimulado a economia a partir dos R$ 600, que foi conquista de um grupo mais progressista, de um grupo mais ao centro, que brigou por conta disso. Além disso, nós temos hoje uma diminuição muito drástica do valor de auxílio agora. E isso é conquista desse governo. Esses R$ 150 que estamos falando agora, que vai ser repassado para quem precisa, é uma conquista desse governo. Não os R$ 150 em si, mas ter jogado ele nesse valor, porque ele não queria dar nada. Ele não quer auxiliar a sociedade, os mais pobres, a sobreviverem. Então, por conta disso, é que eu falo que essa necropolítica tem outros braços. Tem o braço econômico, né, o braço social, porque não existe nenhuma possibilidade aí de sobrevivência para quem não puder comprar e pagar dentro do sistema que a gente vive. E aí o governo tira todas essas possibilidades. Para além disso, se fala tanto nesse governo de empreendedorismo, de ajudar a liberdade econômica, aquela coisa toda, mas o dinheiro do Pronamp, que deveria estar na mão dos empresários pequenos, com facilidades, foi para a mão de banqueiros que não liberaram esse dinheiro. Então as empresas estão quebrando porque não conseguiram ajuda financeira com custos mais baixos. Não é uma culpa de pessoas que estão não podendo trabalhar, não deveriam estar nas ruas trabalhando, da sociedade como um todo. É de um governo que não garantiu que o dinheiro que ele colocou dentro do sistema financeiro para ser destinado para essas pessoas que estão aí tentando sobreviver, chegasse na mão dessas pessoas. Com garantias, com facilitação de empréstimo, com a possibilidade de fazer, de dar outras garantias que seja o negócio, né? Com a fiscalização mais profunda sobre isso. Esse também é um braço da necropolítica, porque essas pequenas empresas é que conseguem manter a maioria dos empregos. 95% pelo menos, se não mais, dos empregos estão nas pequenas e médias empresas. Não estão nas multinacionais, não estão nas grandes empresas. É mentira isso. Se você acredita nesse tipo de coisa, você está sendo enganado. E qualquer estatística, qualquer estudo sério aí dentro do Sebrae, de qualquer outra instituição pode mostrar isso. Agora, a necropolítica está destruindo as pequenas empresas, que é onde a maioria de nós consegue emprego, que consegue se manter com isso, né? Os empreendedores individuais que estão sofrendo muito com isso, porque são eles que têm que seguir a lei, senão por um motivo ou outro eles param de uma vez, porque não tem de onde tirar dinheiro e eles não vão conseguir empréstimo. Se as empresas estabelecidas de pequeno e médio porte não estão conseguindo, o individual também não vai conseguir empréstimo. Os individuais que tinham uma pequena renda, uma pequena pensão, alguma coisa, não pode pedir auxílio emergencial, nem de 600, nem o de 150. Então, assim, não tem um auxílio para essas pessoas vindo do Estado, que deveria ter como política pública nesse momento.
que deveria ter como política real nesse momento. Então, a necropolítica que que estabeleceu no país, ela vem destruindo todas as possibilidades, inclusive sendo contra a vacina, sendo contra quem está trazendo a vacina, sendo contra o governador que está comprando a vacina, que está fazendo a vacina, sendo contra as possibilidades de comprar a vacina, porque a gente pode lembrar uma coisa muito simples para entender melhor essa questão da necropolítica. A rejeição de 70 milhões de doses da Pfizer em agosto do ano passado. Ah, mas o governo liberou 1 bilhão. Ele liberou e fez política contrária ao mesmo tempo. Então não é um governo que você pode acreditar que esteja falando a verdade o tempo todo. Nem quase nunca ele fala a verdade. Ele joga com as pessoas, ele joga com quem ainda capacho, ele joga com quem é ignorante, que acredita nas coisas sem questionar. Então nós precisamos pensar até quando nós vamos aceitar essa necropolítica, essa política da morte que vem aí trazendo a cada momento mais morte. Hoje nós chegamos a 3.650 mortes, pelo que eu vi agora há pouco aqui nas minhas redes, porque hoje eu precisava aliviar um pouquinho minha cabeça. Eu me preocupo o tempo todo com as pessoas e isso me incomoda também. E eu precisava ver outras coisas, né? Eu precisava descansar, dormir até mais tarde, como foi feriado hoje em São Paulo, aproveitei para fazer isso. Mas a minha preocupação é constante com o meu jovem, o meu aluno, com meu vizinho e com a sociedade como um todo. Então, mas hoje eu precisava descansar minha cabeça para poder fazer esse vídeo, inclusive, né, para poder ter ânimo para fazer, porque eu perdi isso também e a maioria das pessoas que estão isoladas estão sem ânimo também. Então, pessoas, nós precisamos discutir com mais profundidade essa questão da necropolítica, porque ela está assumindo aí as questões relacionadas à prevenção, à vacina, né, a questão dos medicamentos, a questão dos kits Covid, né, que estão sendo colocados como se fossem ainda miraculosos e aí não são milagrosos e não são de verdade, né? Ele não tem milagre nenhum nesses kits aí, está matando pessoas, né? A gente estava ouvindo falar que pessoas estão chegando em hospitais com problemas hepáticos profundos e já está se falando de transplante de fígado por conta de doença causada pelos medicamentos que estão se tomando. Então, cuidado com isso também. Então, o que eu quero pedir aqui no final de tudo isso aqui, além de que a gente pare para conversar, chame a gente para conversar, converse com o seu amigo do lado, fale sobre isso, porque é deliberado essa política que está se fazendo e a gente precisa falar sobre essa questão. Mas para além disso, cuidem-se. Não sejam as pessoas que vão ficar doentes. Eu talvez não pegue mais a doença com facilidade, né? Não que eu não pegue, que eu estou totalmente isento disso. Mas eu continuo em casa, continuo isolado. Minha esposa continua isolada. Nós tomamos todos os cuidados possíveis quando nós vamos fazer qualquer coisa fora de casa. Mas, para além disso, cuidem-se, questionem. Não deixe isso ser a coisa que vai matar vocês ou matar os seus parentes. Nós estamos nos aproximando daquilo que eu falava lá no início, que em breve a gente teria, todos nós, alguém próximo, se não irmão, pai, mãe, como a minha mãe foi morta pela Covid. Nós teríamos irmãos, parentes, amigos, vizinhos que morreriam a partir dessa doença. Todos nós no Brasil. E nós já estamos chegando nesse patamar. Tudo bem? Então, por favor, se cuidem. Por favor, estejam com a mente aberta para entender melhor essas situações. Por favor, não sejam as pessoas que vão provocar a própria morte, provocar a própria falta de saúde, provocar essa doença com vara curta, vamos dizer assim. Sejam vocês as pessoas inteligentes que tenham consciência de que essa é uma doença coletiva, uma doença social. Ela não está só em você, caso você pegue. Ela vai passar para as outras pessoas, ela vai matar outras pessoas. E eu já vi jovens chorando por ter trazido de fora de casa, né, para dentro de casa, na verdade, a doença e ter o avô, ter o pai, né? Nós já vimos muito isso. Várias histórias estão acontecendo hoje por conta disso. Tudo bem? Vamos conversar, vamos bater papo sobre isso, vamos fazer com que esse momento que nós estamos aí totalmente anestesiados seja um momento mais passageiro possível, mais rápido possível, se vá, para a gente poder tomar mais consciência e falar mais sobre isso. Eu estou à disposição,
Meu nome é Ailton Amaral. Eu espero que vocês fiquem todos bem.